Marcelo Shoa. O Marcelo Shoa, professor de Direito Internacional Público da Universidade de Fortaleza e é membro da Associação Brasileira de Juristas para a Democracia, a BJD. A gente adora receber o Marcelo por aqui. Oi, Marcelo, como você está? Tudo bem? Oi, Thalita, boa tarde. É uma satisfação sempre enorme participar do Bom para Todos. Um abraço forte, um beijo para toda a comunidade. Satisfação é nossa em te receber, Marcelo. Deixa eu pegar o gancho que eu conversava agora com o Leandro Fortes, né? Falando sobre essa investigação, então, tocada pela Polícia Federal em relação ao escândalo do MEC, essas propinas, né? Isso tudo agora foi parar no STF por conta do nome do Bolsonaro ter aparecido numa conversa telefônica, né? A Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, cita que teria sido avisado por Bolsonaro de uma suspeita de busca e apreensão por conta dessas propinas e dessas investigações. E daí, por conta disso, agora vai tudo ali para o STF. Qual a sua expectativa, Marcelo? Eu quero começar daí, né? Porque é isso, a gente sabe que, como o Leandro disse agora, existe um PGR lá que, de fato, não deixa nenhuma investigação avançar contra Jair Bolsonaro. Mas tudo isso tem um peso político muito grande para Bolsonaro, isso já está o queimando, né, de certas formas. Hoje eu li uma análise também muito interessante em relação a esse esquema de propinas que foi instalado ali no MEC. Muita gente tem colocado o Milton Ribeiro como comandante, o mandante disso tudo. E não, é Jair Bolsonaro, né? Aquele áudio da Folha de São Paulo, no passado, mostra que Bolsonaro, o presidente da República, me deu ordens para que Gilmar, o pastor, negociasse tudo isso, enfim, fosse essa pessoa ponte ali nos esquemas. Então, é um esquema que foi montado por Jair Bolsonaro, né? Ele tem muita responsabilidade nisso tudo. Então, quais são as suas expectativas em relação a essa investigação? Olha, Thalita, eu acho que a expectativa é que seja investigado, né? Imagino, veja só, a matéria, como você mesmo disse, ela aponta para o presidente Bolsonaro desde o início. O primeiro áudio já dizia que o presidente quem autorizava não, recomendava ou indicava o ministro da Educação receber aqueles pastores que, por sua vez, iam fazer o esquema de obter os recursos para determinadas prefeituras que pagassem a corrupção. Essa era a história, né? Mas ela foi parar na primeira instância porque se localizou a discussão em torno do ministro. Quando, na verdade, desde o princípio se sabe que a situação não para no ministro, está um passo a mais, um degrau superior. E o curioso disso tudo é que agora a matéria volta para o Supremo Tribunal Federal, exatamente porque, na primeira instância, a investigação não pôde acontecer. Por quê? Porque há uma acusação gravíssima de interferência dessa pessoa que está no grau superior do presidente da República no processo investigativo. Então, é uma chance que o Supremo Tribunal Federal tem de conduzir o processo que deveria ter conduzido desde o princípio e tocar a investigação que precisa ser feita, Thalita, porque nessa altura do campeonato, nós já sabemos também que a Polícia Federal está pedindo socorro. Não é você nem eu. O delegado da Polícia Federal disse, olha, não houve a entrega do ex-ministro que tinha sido preso para Brasília porque alguma coisa estranha aconteceu, porque deveria ter sido entregue ao juiz que tinha ordenado a prisão. E aí aparece o áudio, né, do ministro com a filha falando que o presidente teria feito uma premonição, quer dizer, isso não existe na cabeça de ninguém. Então, assim, tem muita coisa para se explicar, né? Tanto do fato em si, da denúncia da corrupção, que era paga em ouro, um negócio ouro bruto, algo, eu nem sabia que existia isto, mas que existindo já liga a um monte de pontos, né, Thalita? Porque o ouro bruto você não compra na esquina, o ouro bruto ele vem do garimpo, né? E a ligação com garimpos ilegais desse governo, dos órgãos que estão sendo enfraquecidos, tem aí um caminho meio que complicado para ser explicado. E depois, essa interferência direta do presidente da República, que também é um outro fato grave que precisa ser analisado com calma. Eu acho, naquele primeiro momento, quando saiu o habeas corpus do ex-ministro, eu não quis me opinar muito, porque
a prisão é para ser uma medida extrema, né? Então, desde que você não tenha antecedentes, que você tenha um emprego, que você não demonstre que está atentando contra as diligências do procedimento penal, você não precisa responder com o cerceamento da liberdade. Mas nessa altura do campeonato, eu nem acho mais, porque, claro, que houve aí uma tentativa de obstruir a justiça, vinda do próprio presidente e do ministro também. Então, já mudou completamente. Eu não sei muito falar sobre esse tema, que vocês só me convidam para temas difíceis. Porque muda todo dia, né, Thalita? Assim, eu também estou na expectativa, eu falo como jurista, mas também como cidadão, estou aqui na expectativa de que haja abertura de uma CPI, porque acho que precisa haver uma investigação mais contundente dessa como foi feita na Covid, para a gente entender todos esses pormenores que, apesar de pormenores, são gigantescos, né? Como na Covid. Mas imagine só que a gente sabia que havia uma resistência de vacinação do governo para o povo brasileiro, a gente sabia que havia uma recomendação excessiva com a história da cloroquina, mas ninguém podia imaginar que Manaus seria utilizado de forma propositada para imunização de rebanho, ou a gente não ia saber que o governo chegou a rejeitar vacinas da Oxford, chegou a negociar com outras vacinas com sede em paraíso fiscal. Quer dizer, tem que haver uma investigação robusta, inclusive para justificar esse pontozinho que eu te falei no princípio, sabe? Essa corrupção, em tendo havido, aconteceu com ouro bruto, né? Então, tem muita coisa aí que pode estar por detrás dessa história, muita coisa mesmo. Não é por nada que o governo está apavorado, né? Isso. É interessante que a gente já citou aqui que na CPI da Covid o Bolsonaro foi envolvido por conta daquela denúncia que ele teria recebido, né, de irregularidades na compra da Covaxin, né, a vacina indiana, e ele não teria passado para frente essa denúncia. Daí era um caso de prevaricação, né? Agora, essa denúncia sobe alguns degraus na CPI agora do MEC, né, que poderia realmente fazer a ligação direta entre Bolsonaro e esse esquema todo de corrupção que foi implantado ali na pasta, né? Deixa eu tirar uma dúvida em relação a esse inquérito que chega ao STF agora. É para investigar a interferência de Bolsonaro na investigação da Polícia Federal por ter, de fato, cantado a bola ali para Milton Ribeiro sobre fatos que aconteceriam, ou ela se estende para a participação de Bolsonaro nesse esquema que tomou ali o Ministério da Educação, Marcelo? É para dar continuidade à investigação que vinha sendo feita, mas agora com essa conotação de participação da interferência do presidente, né? Claro que se houver o encontro do presidente atrás dessa conjuntura, como a investigação está no STF, agora compete ao STF averiguar. Agora, para isso precisa ser provocado pelo Ministério Público, né? Pelo o procurador-geral Aras. Então, é nesse sentido que a ministra Carmen Lúcia, relatora do processo, intima a Procuradoria para dizer o que pensa sobre o tema. Só, Thalita, que a questão é curiosa, porque o Ministério Público foi quem solicitou a entrega do processo ao próprio STF. Salvo engano, foi o próprio Ministério Público, exatamente por envolver aí a interlocução do presidente da República. Difícil o Aras fazer de conta que essa matéria não está na mesa dele, né? Acho que ele vai ter que tomar uma providência, inclusive porque acho também que já há precedentes de que, havendo uma omissão da Procuradoria, o STF diligencia mesmo assim, né? Aí a questão também da pressão política precisa ser feita, né? É um momento muito delicado, porque eles vão acusar que isso tudo não passa de jogo eleitoral, mas, na verdade, a importância da investigação não depende de você gostar do presidente ou de mim gostar. Ela tem que ser feita, e independe de haver eleição em outubro ou não haver eleição. Os fatos são os indícios são muito fortes. Precisa ser feito imediatamente. Enquanto é possível, né, informação do fato, olha.
Enquanto é A possível, porque decisão a sobre... tentativa aí é destruir prova, desaparecer. Você sabe muito bem, né? Quem tem, enfim, o pedido de socorro da Polícia Federal, o Leandro falou antes, eu estava assistindo, muito interessante mostrar que, mesmo dentro da polícia, hoje há um setor que se incomoda profundamente com essa interferência. O pedido de socorro ali foi muito grave. Olha, se vocês não ajudarem, isso aqui vai morrer. A Essa investigação. decisão, de fato, do inquérito ser encaminhado ao STF, por conta dessa interferência de Bolsonaro, parte do Ministério Público Federal e o juiz acata a decisão e envia, então, para o STF. Tendo o Ministério Público Federal se manifestado em relação a isso, a Carmen Lúcia, relatora do processo, pedindo a opinião de Augusto Aras, e Augusto Aras... enfim, dando como resposta algo que já se tornou comum, que é pedido de arquivamento, ou não há necessidade de continuar essa apuração. O que isso cria? Que tipo de situação isso cria? Porque você tem ali o Procurador-Geral da República indo contra uma decisão do próprio Ministério Público Federal. Isso aí era para caber até impeachment, né, Thalita? Porque, assim, é tão esdrúxulo que eu não posso, honestamente, partir da ideia de que o Aras vá se colocar contrário à investigação. É muito mais cômodo, inclusive para ele, enquanto Procurador-Geral da República, ele tem um papel a cumprir, né? Tocar uma investigação que já foi solicitada pelo Ministério Público e deixar o STF resolver. E aí depois ele faz, levanta as questões, suscita o que tiver que suscitar, mas fazer de conta que esse fato não está hoje na crista da onda, que está sendo explorado nacionalmente, que precisam ser dadas respostas, eu acho difícil até para quem quer ajudar o governo. Você veja que o governo está aí desesperado para que alguns senadores retirem o nome do pedido do requerimento de instauração da CPI e não consegue. Por quê? Porque o fato é muito forte. A gente está na expectativa por amanhã, né? Randolph Rodrigues, que é quem está recolhendo as assinaturas para esse pedido de CPI da Covid, informou que vai apresentar amanhã, né, esse pedido de abertura de uma CPI com as assinaturas necessárias. Então a gente está nessa expectativa.